Olá, seja bem-vindo ao canal, eu sou Izzy Marques e nesse vídeo eu vou te ensinar tudo aquilo que você precisa saber sobre o jejum intermitente. Quero te convidar a conferir aí, se você não está inscrita no canal, se inscreve para não perder os vídeos novos. E se você já está inscrita, confere aí se você ativou o sininho para você receber todas as notificações aí do YouTube. Vamos lá? Hoje eu quero te trazer aqui para dentro do meu computador para gente conversar aí sobre o jejum, tá? Nesse vídeo eu vou te contar tudo aquilo que você precisa saber sobre o jejum intermitente, vou te falar sobre os benefícios do jejum, vou te explicar aí, vou te responder, na verdade, uma pergunta que eu tenho recebido muito, que é: o jejum vai baixar minha imunidade? Então, nesse vídeo tu vai saber. Também vou te passar um checklist para te começar, né, no jejum, tudo aquilo que tu precisa fazer antes de ingressar aí no período de jejum, tá? Vou te falar sobre alguns pontos importantes que eu julgo muito importantes dentro do jejum. Vou te mostrar o que tu deve fazer, né, para te manter aí durante o jejum, como quebrar o jejum e depois a gente vai fazer algumas avaliações finais. Então, vamos lá? Para começar, eu fiz um jejum de 87 horas e eu compartilhei isso, né, quase que em tempo real, lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue lá, que eu sempre compartilho várias coisas por lá, tá? Eu percebi que vocês tinham muitas dúvidas sobre o jejum, né? Durante esse meu processo. Muitas eu respondi por lá e muitas eu trouxe aqui pro vídeo, que eu acho bem importante, né? Principalmente a dúvida da maioria. Quantos quilos eu perdi durante esse jejum? Esse jejum me fez passar mal, ficar fraca, tonta? Vou te responder logo mais, tá? Então, quem não pode praticar jejum intermitente? Idosos, né? Crianças, gestantes, quem faz uso de remédios controlados, né? Óbvio que deve falar com seu médico antes para ver a possibilidade de fazer jejum ou não. Como eu botei ali embaixo, ó, o ideal é sempre verificar com o médico sobre a possibilidade de jejuar ou não, né? Dependendo do seu medicamento. Beleza? E quem é que pode praticar o jejum? Qualquer pessoa saudável e dona da sua própria vida. E vem cá que eu vou te explicar por que eu coloquei isso. Porque é muito difícil tu conseguir praticar um jejum convivendo com alguém que controle a sua vida, né? Que fique se metendo, que fique te julgando a todo tempo. Você tem que estar muito preparada para conseguir não deixar que isso te afete, né? Você ficar ouvindo que você precisa comer mais seguido, precisa comer a cada 3 horas, que você vai passar mal a qualquer momento, é chato. Então, se você não se enquadrar aqui, né? Você tem que ser saudável, sim, né? E você tem que ser dona da sua própria vida. Caso contrário, não vai dar, porque aí alguém vai querer te controlar e com certeza esse alguém não vai querer que você faça jejum, né? Vai ficar comendo, não vai te respeitar. Então, pensa bem, tá? Quais são os benefícios do jejum? Você saberia me dizer? Bom, vou te contar aqui. O jejum, ele reduz o colesterol ruim, né? Que a gente chama de LDL. Ele reduz também a pressão arterial. Ele melhora significativamente os seus níveis de insulina. Previne doenças crônicas, como diabetes, por exemplo. Ajuda muito no controle da fome. Você consegue mandar, né, na sua fome e não ser controlada por ela. Reduz também a gordura corporal, melhora a concentração, né, te traz clareza mental, e esse é um dos principais motivos pelos quais eu pratico jejum intermitente. Eu sou uma pessoa que perde o foco muito facilmente. Então, quando eu estou em jejum, eu consigo ter uma clareza mental e o meu foco aumenta. Então, eu consigo escrever textos, ler livros, absorver muito conteúdo, gerar muito conteúdo para vocês. Então, para mim, o período de jejum é um período muito importante porque eu consigo focar nas minhas atividades com muito mais facilidade. Tá bem? Então, o jejum, ele também reduz a ansiedade e a consequência disso é que ele diminui a compulsão alimentar, porque normalmente o compulsivo
é ansioso, né? Então o jejum ajuda bastante nisso. Mas muita gente aqui vai me dizer, se eu pratiquei o jejum, tentei jejuar e aí a minha compulsão aumentou. Tu não estava preparada, né? O jejum, ele necessita de uma pré-preparação, né? Tu tem que se preparar antes, se alimentar corretamente e durante estar aqui, ó, mentalmente preparada para esse período. Então, se tu não fizer, né, tudo certinho, todas as etapas, provavelmente tu vai sim ter compulsão. Então, tá explicado, né, esse motivo aí. Quando tu consegue se preparar e focar mentalmente naquilo que tu quer, né, no teu propósito de jejuar, tu consegue sim. E vai muito mais além, muitas vezes, do que tu imaginou. E não vai ficar com compulsão alimentar, porque, né, tá tudo alinhadinho. Vamos seguir aqui, então. Essa pergunta aqui eu recebo muito, até vou colocar ela lá no final. Vou botar aqui pra gente conversar sobre ela, tá? Vou te passar agora o checklist. Deixa eu diminuir aqui para ficar mais fácil. Bom, vou passar o checklist primeiro. Esse checklist são coisas que eu separei que tu precisa fazer para entrar em jejum, tá? Primeiro de tudo é ter feito uma refeição baseada em comida de verdade. O que é comida de verdade, Izzy? Comida de verdade é carnes, vegetais, folhas, isso é comida de verdade, né? Na dúvida é tudo aquilo que tu descasca e não desembala, né? Se é industrializado, se não veio da natureza, não é comida de verdade, tá? Então assim, o que eu quero dividir aqui contigo é que eu tô fazendo uma alimentação baseada em comida de verdade, né? Todo mundo sabe que eu faço low carb, mais comida de verdade impossível. Eu tô fazendo essa alimentação desde janeiro e eu fiz esse meu jejum de 87 horas agora em abril. Então assim, eu me preparei por muito tempo, não foi algo assim, comi 2 dias certo e vou fazer um jejum grande. Não, o jejum ele acontece de forma natural devido a uma alimentação boa. Ou seja, tu começa a comer comida de verdade e com o tempo tu começa a espaçar mais tuas refeições porque tu se sente mais saciada. Isso é natural, tá? O jejum intermitente, que é intermitente, na verdade ele é programado, né? Ele só é possível sem sofrimento, sem fazer o teu corpo sofrer, sem passar fome, né? Se tu fizer essa preparação. Então, ter uma refeição, não, ter uma alimentação prévia de 1, 2 ou até 3 meses baseada em comida de verdade faz total diferença para te ter um jejum pleno e absoluto de mais horas. Feito? E eu não tô falando aqui para te fazer 87 horas como eu fiz, jamais faria isso, tá? Tô dizendo aqui para te conseguir fazer jejuns maiores do que o de 24 horas, tá? A alimentação é a base, tá? Tirar foto, se medir, se pesar, sempre. Por quê? Para te ver se o teu corpo mudou, se teve alguma mudança significativa, além, né, dos outros benefícios, o benefício do emagrecimento, que muita gente pergunta, muita gente queria saber quanto peso eu perdi nesse jejum de 87 horas, eu vou te contar aqui nesse vídeo, mas muito acima do peso, eu faço jejum por muitas outras questões. O peso tá lá nos meus últimos itens da lista. Na verdade, a clareza mental tá acima de tudo, porque eu me sinto muito bem, né? Qualidade aí física, mental é absurda, tá? Que mais? Escolha uma data, né? Esse é o nosso checklist. Então, tu precisa ter uma preparação. Escolha uma data de início e a melhor forma para fazer o seu jejum. Por exemplo, você pode aí fazer seu lanche da tarde e pular o jantar, né? Comece assim. Ou então janta, no outro dia você pula o café da manhã e só almoça. Ou pula o café da manhã e o almoço e só faz o lanche da tarde ou só janta. Você pulando refeições é a melhor forma para você adaptar o seu corpo ao jejum. Começa pulando uma refeição, tá? Tem gente que começa o jejum melhor na parte da noite. Eu sou uma pessoa que gosta muito de almoçar
e entrar em jejum, tá? É uma das refeições mais importantes para mim, é o almoço. Eu não tomo café da manhã, então para mim é tranquilo para fazer jejuns de 24 horas. Eu almoço e no outro dia eu só almoço, tá? Mas aí tu tem que ir adequando e vendo como o teu corpo reage. Tem gente que sente muita fome final da tarde e à noite. Então tenta fazer essa refeição e aí entrar em jejum. Tu conta com esse período do sono aí que pode te ajudar também, né, a fazer mais horas. Bom, como eu já falei para ti aí, organizar a mente para que o seu jejum ele aconteça de forma positiva e sem sofrimento. E quando eu falo de sofrimento, muita gente fala, Izzy, não entendi o que tu quis dizer com sofrimento. Na verdade, quando tu passa fome, o teu corpo sofre, né? E teu psicológico também sofre um pouco. Então é isso que eu digo, organiza sua mente, tenha clareza daquilo que você quer, do seu propósito, dos motivos que te levaram a querer praticar um jejum, né? Eu, por exemplo, eu quero ter, quando eu entro em jejum, o meu foco é ter clareza mental, é ficar melhor comigo, ficar menos ansiosa, menos compulsiva. Então, quando eu fico assim, podia comer, eu penso, bom, eu tô aqui por um motivo. Eu cheguei até aqui a tantas horas de jejum porque eu tinha um motivo, né? Isso ajuda muito a te levar, né? Mas é claro que sentiu fome, vai comer, vai respeitar o teu corpo, vai respeitar a tua saúde principalmente, né? E o nosso último item aqui do meu checklist para você fazer antes de começar, lembre bem, antes você tem que estar com tudo isso preparado, tá? De começar no jejum. Deixa uma sopinha pronta, coloca bastante legumes, tá? Bastante coisa gostosa nessa sopa, ferve aí com uma carninha que você goste, um franguinho, uma carne de gado, pedacinhos. E aí deixa essa sopa bem gostosa, bem temperadinha, com bastante temperinho, com sal, para caso aperte a fome ali num horário inesperado de jejum, para você não correr o risco, né, de ficar com muita fome, sentir dor no estômago, principalmente nos seus primeiros jejuns. Tenha algo pronto na geladeira ou congela, né, para você fazer ali em alguns minutos, esquentar e tomar. Ou então caldo de ossos, né? Quem me acompanhou lá no Instagram viu que eu tomei caldo de ossos durante o meu jejum. O caldo de ossos ele não te tira do jejum. Então você vai ferver por muitas horas ossos, pode ser de frango, pode ser de gado, qualquer osso. E salgar bem, colocar um temperinho gostoso. Depois na hora de tomar, você coa ele não te tira do jejum, se for feito assim como eu te falei. E ele te ajuda aí a repor os minerais, repor o sal que você perde, né, bastante durante o período de jejum, porque você faz muito xixi, você não está ingerindo nada, então você manda a retenção de líquidos embora. Então repor esse líquido com um pouquinho de sal sempre ajuda, tá? Então esse é o meu checklist pra ti aí fazer antes de começar o teu jejum. Agora eu quero falar contigo sobre alguns pontos que eu julgo serem muito importantes, tá? Primeiro, não comece a praticar jejuns sem prévio conhecimento a respeito. O que eu quero dizer com isso? Eu assisti o vídeo dessa Izzy aí falando sobre jejum, vou ficar sem comer para ver até onde eu vou. Poxa vida, gente, eu tô aqui trazendo conteúdo, te orientando, e aí muita gente vai dizer, eu tava te seguindo e depois eu passei mal com esse tal do jejum. Gente, não é assim, né? Não é assim que funciona. Tu precisa ter conhecimento a respeito. Inclusive lá no meu desafio eu entrego aulas sobre jejum, não é obrigatório jejuar dentro do grupo, né? Mas eu entrego aulas a respeito do jejum para te saber, porque inclusive praticando uma alimentação low carb, o jejum é algo que acontece naturalmente, porque a gente começa a espaçar mais as refeições, né? Comer em horários, pular refeições, comer em horários mais espaçados. E eu entrego também um e-book sobre jejum intermitente para as gurias guardarem lá e terem à mão sobre protocolos e explico tudo. Então assim, tenha conhecimento, leia, assista vídeos, se informe sobre o jejum antes de você começar, né? É o mínimo, esse é o básico. E tem aí a lei do jejum em mente o tempo todo. Qual será essa lei do jejum? Vamos ver aqui? Bem simples, gente, ó. Sentiu fome? Come. É simples, tá? Izzy, mas eu queria fazer 24 horas de jejum, mas eu tava em 18 horas, senti muita fome. Come, mulher.
come, fecha 18 horas, no dia, na próxima semana ou daqui a 2, 3 dias, tenta de novo, né? Foca em uma alimentação saudável, numa alimentação forte, uma comida de verdade, que isso vai te dar essa saciedade para te espichar esses teus próximos jejuns. Então, nunca esqueça da lei do jejum, tá? Essa lei fui eu que implantei aqui agora, tá? Sentiu fome? Come. Não se apresse demais e faça protocolos de acordo com o seu nível. Comece em 12 horas e avance aos poucos. E por que eu tô te dizendo isso? Porque muita gente vê, nossa, ela fez 87 horas de jejum. Será que eu consigo? Vou tentar. Ai, vou fazer 48 horas. Não é assim que funciona. Tu nunca fez jejum. Primeiro passo, comida de verdade, alimentação por um longo período. E aí tu vai começar e vai fazer 50 horas de jejum? Não, não é assim que funciona, né? Como que tu deve fazer? Faz 12 horas, que nem eu te ensinei antes. Um dia tu pula janta, outro dia tu pula o café, outro dia tu pula almoço, pula uma refeição, começa com 12 horas, 10 horas, 14 horas, 16, 18, vai aumentando aos poucos, tá? Outra coisa, não faça jejuns consecutivos. Por que eu digo isso? O que pode? Jejuns de 16 horas você pode fazer todo dia, tá? Como que seria um jejum de 16 horas? Jantar às 18 horas e só comer às 10 horas da manhã do outro dia. É tranquilo, né? Você janta um pouquinho mais cedo e espicha um pouquinho mais o café da manhã ou puxa um pouco mais o almoço. É tranquilo, você pode sim fazer jejuns de até 16 horas diariamente, tá? Agora, de 18 horas a 24 horas, de 17 horas seria, né? Até 24 horas, você pode fazer 2 ou 3 vezes na semana, tá? No máximo, tá? Janta às 18 e só almoça ao meio-dia, né? Ou janta às 18 e só almoça ou janta às 18 horas do próximo dia. Por quê? Porque o seu corpo ele vai precisar de nutrientes durante os intervalos do jejum. E se você não faz intervalos no jejum e fica comendo uma vez ao dia, o seu corpo não vai conseguir absorver todos os nutrientes com apenas uma refeição, né, por dia, em uma semana. Então, não judia do teu corpo, não tem necessidade disso. Começa aí a praticar devagar e sempre, 1, 2 vezes na semana, jejuns de 24 horas, tenta ver como o teu corpo reage, depois, aos poucos, comendo muito certinho sempre, tu começa a aumentar isso. Feito, Brick? E aí, acima de 24 horas, jejuns muito longos, por quanto tempo eu devo fazer? Bom, esporadicamente, né? 2 vezes na semana ou até menos. Jejuns longos como esse que eu fiz, a cada 10, 15 dias, 1 mês talvez. Porque o meu corpo ele precisa se restabelecer, né? Eu vou fazer 87 horas de jejum, aí no outro dia eu como e volto a fazer mais 90 horas? É pura irresponsabilidade. E eu acho que não existe necessidade disso, né? Então, seguimos o baile aqui? Bom, outro ponto que eu julgo bem importante aqui é fazer uma avaliação geral de como foi o seu jejum depois que ele acaba, né? Você fez fotos, você se pesou lá, como eu ensinei no checklist, né? Tirou suas medidas e aí você para analisar se você teve algum benefício, né? Não só físico, mas também, nossa, eu fiquei muito mais concentrada, eu consegui desenvolver, não, mas eu fiquei esquecida, então o jejum não funciona pra mim. Então faça uma autoavaliação, né? Isso vai te ajudar bastante. Então assim, nessa autoavaliação, o que eu acho importante você colocar em pauta? Se você perdeu, ganhou peso, quanto, né? Se você ingeriu água bastante, o suficiente para fazer isso girar, né? Porque tudo que entra tem que sair. Então a água ajuda você a mandar os líquidos embora. Analise também aí, faça essa avaliação de como estiveram seus pensamentos dentro do período de jejum. Por que eu digo isso? Porque eu sou uma pessoa que eu divago muito. Eu crio coisas, eu invento coisas. Inclusive, muitos dos conteúdos que vocês veem no meu Instagram ou aqui no YouTube surgiram dos meus jejuns, né? Dos meus períodos de jejuns. Algumas ideias meio bizarras eu tenho, depois que eu saio do jejum, eu paro e penso, nossa, como que eu pensei nisso? Então, assim, a nossa mente flui muito. Então, faça essa avaliação que você vai... Nossa, é muito incrível. Perceba se você aprendeu algo
durante esse período do jejum? O que que eu aprendi? Nossa, né? Aqui eu coloquei até uma observação, ó. E meu primeiro jejum grande, que foi de 73 horas, jejum grande que eu digo muito longo, né? Eu faço 24 até 30 e poucas horas bem seguidamente, né? Jejum natural. Mas em meu primeiro jejum intermitente de 73 horas, eu aprendi que eu tava comendo demais. E como que eu aprendi isso? Dentro do meu período de jejum, que eu percebi que eu tava tão bem sem comer, há 2, 3 dias já. E, nossa, quanto eu precisava de comida por dia, eu tava comendo demais. Então, isso foi algo que eu aprendi durante o meu jejum, né? Então, faz essa tua avaliação aí, vê o que tu aprendeu durante esse período. Sempre, a gente nunca sai de nenhuma experiência sem nenhum aprendizado, né? Por mais que a experiência não seja boa, tu aprende alguma coisa, nem que seja a não fazer isso de novo, né? E perceba aí se seu corpo mudou, né? Como eu já falei, vê se tu perdeu peso, se tu, minha barriga murchou, mas eu me senti inchada no segundo dia, o que aconteceu? Então, pessoas são diferentes, né? Então, tu vai ter, com certeza, uma experiência diferente da que eu tive, eu compartilho a minha experiência, mas é sempre bom fazer essa avaliação aí. Outro ponto importante, não leve o seu corpo a um limite extremo, principalmente nas suas primeiras tentativas. Como eu já falei, não adianta você nunca fez jejum, não faz uma alimentação low carb, não come comida de verdade, só toma Coca-Cola de manhã cedo e aí você decide fazer 50 horas, não vai rolar, né? Então não leva o teu corpo a um limite extremo, né? Pra quê? Meu primeiro jejum prolongado de 73 horas, eu decidi comer, né, quando eu fechei 73 horas. E eu tava super bem, tava sem fome, mas eu decidi comer porque era o meu primeiro jejum longo, eu não sabia como o meu corpo ia reagir ao momento em que eu comesse, eu tava com medo de me sentir enjoada, de passar mal. Isso não aconteceu, mas eu preferi parar, né, nas 73 horas por prudência. Aí no meu segundo jejum, eu fui um pouquinho mais, né, fiz 87 horas, e aí eu também percebi que eu poderia ter feito mais, mas eu resolvi parar por prudência, porque muita gente estava me acompanhando, estava querendo fazer uns jejuns maiores também, e eu preferi dar o exemplo, né, de, não gente, eu podia ter ido a 90, a 100 horas, acho que eu teria feito tranquilo, mas eu preferi mostrar, né, gente, tá aqui o exemplo, eu não sei, eu nunca fiz 87 horas, então vou parar por aqui, porque eu acho mais prudente, né? E outra coisa, não coma pouco por medo de engordar, né? Se você se alimenta dentro da low carb, coma bem, né? Dentro aí da sua janela de alimentação. Por quê? Eu fiz 24 horas de jejum, vou comer só um pedacinho de carne, uma folhinha de alface e vou engatar outro jejum. Muitas vezes a gente quer isso achando que vai ficar magra, que vai secar, que o jejum vai ser mais potente. E na verdade o que vai acontecer é que você corre o risco de ficar doente, né? Porque você não ingeriu nutriente necessário aí pro seu corpo, o seu corpo vai minguar. Então, coma bem, sacia a sua fome, foque mais na alimentação saudável, né, em comer comida de verdade, do que em restringir tantos alimentos. Feito o break. Seguimos por aqui, então. E outro ponto importante aqui é mente sã e ocupada, né? Como já diz o ditado, mente vazia, oficina do carboidrato. E é isso mesmo. Quando você não tem o que fazer, você corre o risco de abrir a geladeira para pensar, né? E aí já era, você vai dar de cara com o pudim e vai querer comer, né? Então tenha coisas legais para você fazer, né? Tem ocupações aí, né? Eu separei algumas dicas aqui pra você, né? Ouvir uma música que você gosta. Teve um dia que eu tava meio assim, sabe? Acho que foi um terceiro dia de jejum. Eu tava meio assim, não tem nada pra fazer. Podia quebrar o jejum, podia comer, né? Naquela ociosidade, eu queria me distrair. Aí o que eu fiz? Liguei uma música que eu gosto no meu celular. Fui tomar banho, deixei o celular ali no quarto. Tomei banho, curti minha música. Dei uma revigorada, assim, voltei, não. Agora eu vou longe. Então faça coisas que te deem prazer, né? Coloca aí uma música que tu gosta, com certeza isso vai te motivar. Outra dica aqui que eu tenho pra te dar é a Netflix. Só que, veja bem,
A Netflix não funciona para todo mundo. Se você é aquele tipo de pessoa que faz seu cafezinho, pega sua garrafinha de água e senta para assistir essa série, show, serve para você. Agora, se você é aquele tipo de pessoa que não consegue assistir um filme, não consegue assistir uma série, sem estar com um balde de pipoca no colo, foge, né? Porque daí não vai servir para ti. Outra dica é a leitura, né? Eu, como eu já falei, eu fico muito focada quando eu tô em jejum, tenho muita clareza mental, então eu tiro para ler muito sempre, né? E aqui eu botei uma dica, né? Uma das minhas dicas de leituras é aprender sobre o jejum, né? Como eu já falei, o e-book de jejum é um dos bônus para quem faz meu curso /desafio. Então, vale a pena se você participou, pretende participar. Essa é uma super dica de leitura que eu dou, porque você aprende muito, lá tem muita informação de verdade, tá? E outra dica que eu dou é um livro que esses dias eu dei essa dica, inclusive, lá no meu story, que é o Milagre da Manhã. Esse livro fez muita diferença na minha vida, eu já tenho ele há uns 2 anos. E eu mudei muito a minha rotina matinal, né? Eu não sigo a risca, óbvio que não. Tudo o que explica lá no livro, mas muita coisa me ajudou, muitas dicas lá. Então, assim, hoje eu tenho, quem me conhece sabe que eu acordo muito cedo e antes a minha manhã não era produtiva. E depois que eu li esse livro, a minha manhã passou a ser muito mais produtiva. Então, até coloquei, ó, livro que transformou minha rotina matinal, e isso é verdade. Inclusive, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você desse livro, que fez tanta diferença na minha vida. Bom, e agora, o que a gente vai ver? Ah, durante o jejum. O que eu faço durante o jejum, Izzy? Bom, tenta mentalizar sobre o seu propósito de jejuar. Até já comentei contigo, né? Emagrecimento, renovação celular, autocura, autoconhecimento. Qual é o seu propósito? Por que você decidiu entrar em jejum? Tenha sempre isso em mente, que certamente isso vai te motivar e vai te ajudar a querer continuar. Meditar, não sei se você gosta de meditação, eu me ajuda bastante, mas como eu já falei, minha mente é muito dispersa, dificilmente eu consigo meditar, mas quando eu tô dentro aí do jejum, quando eu consigo estar jejuada há algumas horas, a meditação ajuda demais pra mim, tá? Inclusive é uma das coisas que ensina lá no Milagre da Manhã. Manter a hidratação, nunca esqueça de tomar água, né? Água, chá, café, chimarrão, que não tenha chimarrão aí pra gauchada, né? Que a erva não seja com açúcar. Não pode adoçar, não pode usar açúcar, nem adoçante, nem mel, nem nada, tá? É purinho, pode sim, inclusive água com gás, tá? E se você se sentir fraca? Bom, Izzy, eu comecei, fiz algumas horas apenas, tô super prudente, mas me senti bem fraca, meio enjoada, parece que tava faltando energia. Isso é normal, principalmente nos seus primeiros jejuns, tá? E eu tenho algumas dicas aqui pra te dar. O caldo de ossos, como eu já falei, né? Que ele não te tira do jejum metabólico, ele só te tira do jejum calórico. Então, ele é um bom aliado. Quando você se sentir meio fraca, toma uma meia xícara, uma xícara do caldo de ossos, tu já vai se sentir um pouquinho mais alegrinha, sabe? Um pouquinho mais forte, na verdade. Um pouquinho de sal embaixo da língua, uma pitadinha de sal, ajuda bastante também, dá uma subida na tua pressão, vai te ajudar. E muita água, sempre, nunca vou cansar de te mandar tomar água, porque é muito válido, né? Ajuda na retenção, manda a retenção embora e hidrata, né? Quem não quer se manter hidratada? E como que eu quebro o jejum, Izzy? Bom, eu comecei, eu fui prudente, eu fiz poucas horas, mas chegou na hora de comer. E agora? O que eu faço? Presta atenção aqui que isso é muito importante. Você pode começar pelo caldo de ossos, principalmente se o seu jejum foi longo, né? Aos poucos você vai inserindo alimentos, primeiro os pastosos e só depois os líquidos, para não machucar a sua boca, a sua garganta e seu estômago. Por que eu te digo isso? Porque quando você tá há algum tempo já, se o seu jejum foi longo, no caso, sem comer, é possível que você tomar um caldinho um pouco mais quente, a sua boca, ela vai descascar, né? Ela vai estar um pouco mais sensível, então você tem que começar aos poucos. Toma um caldinho morninho, primeiro um caldo, depois aí você passa para um
uma sopinha mais pastosa. Eu gosto muito de liquidificar minhas sopas, é algo que eu gosto mesmo, minha preferência particular. Então eu tomo uma sopinha para depois começar a comer um legume, né? Depois eu parto para um pedaço de carne, uma salada, tá? Porque aqui, como eu falei, a sua boca pode ficar sensível se você fizer um jejum muito longo, então não recomendo você fazer, por exemplo, 48 horas ou mais de jejum e comer um pedaço de carne, tá? Se o seu jejum foi um jejum menor, de até 24 horas, um pouco mais do que isso, você já pode ir direto para os alimentos sólidos, tá? Mas uma sopinha é sempre uma boa forma de ingerir muitos nutrientes, eu adoro, né? Uma sopinha cheia de legumes, você pega, liquidifica e toma de colher, pra mim não tem coisa melhor, eu amo, inclusive no inverno, até quando eu não tô em jejum, eu tomo bastante sopa e eu recebo muitas perguntas, né, lá no meu Instagram, de pessoas falando, por que você liquidifica a sopa? Porque eu gosto, né? E a gente deve comer da forma que a gente gosta. Então, dá licença que eu liquidifico sim a minha sopinha. Bom, e o que eu como na quebra do jejum? Na sopa aí você pode colocar uma carne, vegetais como chuchu, abobrinha, repolho, fica a seu critério, tá? E não esquece de temperar bem para ela ficar gostosa, né? Óbvio. Se você decidiu quebrar o seu jejum com comida, escolha alimentos ricos em nutrientes, fibras, né? Carne, salada, gordura boa, comida de verdade. Lembrando que se você fizer um jejum de 24 ou pouco mais horas, você pode sim quebrar o seu jejum com comida, não tem problema algum. Bom, vamos à pergunta que eu mais recebi durante esses dias. Izzy, a sua imunidade vai baixar, principalmente nessa época de coronavírus, aí ninguém quer ficar com a imunidade baixa e você ir praticando um jejum de 87 horas, que responsabilidade sua! Pois bem, gente, jejum é renovação celular. Eu venho adaptada, eu venho comendo bem há muito tempo. Não foi algo que eu decidi do dia para a noite. Então não, a minha imunidade não vai baixar. Sabe como que baixa a sua imunidade? Tomando Coca-Cola, comendo biscoito, bolacha, comendo pão, comendo tranqueira. Sim, é assim que se baixa a imunidade, comendo errado, tá? Quem come certo e pratica jejum, estuda a respeito, entende sobre o assunto e faz jejuns mais curtos ou mais longos, não fica com a imunidade baixa, certo? E agora eu vou responder aquela pergunta lá de cima que todo mundo queria saber. Quantos quilos você perdeu, Izzy? Bom, durante esse período de jejum aí de 87 horas, eu perdi 3,3 quilos. Acho até que eu coloquei lá no final, mas já vou responder aqui. 3 quilos e 300 gramas, foi a minha perda de peso. Certo? E se eu passei mal, fiquei fraca, tonta? Não, tá? Eu aparecia todos os dias lá no story do Instagram e muita gente me mandava assim, nossa, tu tá 3 dias em jejum e tá super bem. Sim, eu estava muito bem, minha energia estava lá em cima e é óbvio, gente, que se eu tivesse me sentindo mal, me sentindo fraca, eu teria comido. Então não teria por que ter levado um jejum de 87 horas sofrendo, para quê, né? Não tem nexo isso, tá? Vamos finalizar aqui então. Tenha em mente o que você quer de fato, tá? Isso vai te motivar o tempo todo. Outra coisa, o seu corpo, tenha certeza disso, ele aguenta quase qualquer coisa. O que você precisa convencer é a sua mente. Então, normalmente, tu precisa ir negociar com a tua mente, trabalhar aí na tua mentalidade para conseguir manter. Normalmente, é a mente que te sabota, não é o teu corpo, tá? Normalmente, não é fome, é vontade de comer e é mental e não físico. Vá aos poucos, né? Sem pressa, com consistência, porque é isso que faz a real diferença entre pessoas de sucesso e pessoas que não conquistam nada, né? Pessoas de sucesso, elas têm sucesso não é porque elas não falham nunca, é porque elas falham, mas não desistem. Então não esqueça disso. Mais vale fazer um jejum bem feito de 24 horas do que um jejum de 100 horas mal feito e com a saúde zoada. Pensa nisso. Bom, a perda de peso ela é pequena, né? Muita gente perguntou quanto peso eu perdi. E, na verdade, eu não fiz jejum por perda de peso, né? A perda de peso ela é muito pequena dentro de tudo que um período de jejum nos proporciona, né? E aqui eu coloquei, eu eliminei 3,3 kg em 87 horas de jejum. Então, assim,
o peso foi o mínimo dos benefícios que eu obtive nesse jejum, né? O autoconhecimento, a mente concentrada, a qualidade de vida e a energia que eu tenho durante o jejum é o que faz a real diferença. Então, eu quero te agradecer por ter ficado comigo nessa aula hoje, né? Que a gente falou sobre os benefícios, te passei um checklist aí, anota, né? Volta aí, assiste, toma nota de tudo para você fazer um jejum certinho, para você ter benefícios positivos e não negativos durante esse período de jejum aí, tá? A gente falou também sobre pontos importantes, te expliquei o que tu deve fazer para se manter durante o jejum, como quebrar o jejum e te contei também se a minha imunidade baixou durante esse período. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, tanto a ponto de compartilhar com uma amiga, compartilha agora mesmo para não esquecer, não esquece de conferir se tu já tá inscrita. Era isso, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.